Bom dia, querida família do Movimento Espiritual do Jejum e Oração e da Sala 57. Quem fala com você aqui é o Wellington Ribeiro e eu quero desejar a todos nós uma manhã abençoada na presença do Eterno, onde juntos vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo através de poder para sermos feitos bênçãos maiores nas mãos de Deus. Eu quero mandar um abraço carinhoso a você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. A você que já está conosco há mais tempo, é uma alegria que você esteja permanecendo conosco. O Ministério do Jejum e Oração já está no seu 6º ano. Nós estamos juntos todas as quartas-feiras. Nós temos pessoas espalhadas em todo o Brasil e também no mundo. Nós somos mais de 9.000 pessoas que nos reunimos todas as quartas-feiras para, através do jejum, da oração, da reflexão da palavra, nos colocarmos nas mãos do Eterno. Hoje eu quero fazer um pedido especial para você. Nós estamos aí trabalhando ao longo desses dias, dessas semanas, a ênfase especial sobre o ministério da oração. E eu quero colocar você diante de uma situação que é necessária para que você e eu possamos não apenas orar, mas também entrar em ação para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso eu quero que você hoje, agora, nesse momento, escolha o nome de 3 pessoas por quem você vai interceder ao longo desta manhã. E no final do nosso jejum, ao meio-dia, você vai enviar um áudio especial para essa pessoa. Isso mesmo, você vai gravar um áudio falando o nome dela, falando que você jejuou e orou por ela e vai recitar um texto bíblico e fazer uma oração por esta pessoa. Então, serão 3 nomes. Já agora, quero que você escolha esses 3 nomes e ao longo do jejum você esteja com essas pessoas na sua mente. Nós precisamos abençoar a vida dos outros. Muitas vezes nós ficamos presos apenas em ser abençoados. E com isso esquecemos de desaguar aquilo que o Eterno já tem feito em nossa vida. Por isso eu quero convidar você a entrar em ação. Como você sabe, nós trabalhamos a cada quarta-feira em torno de 4 pilares principais. Eles norteiam todas as nossas reflexões. O primeiro é vida no Espírito. O segundo é relacionamento com o amor incondicional de Cristo. O terceiro é a comunidade com um ambiente saudável. E o quarto é a missão sendo atrativa. Depois eu quero fazer um jejum, onde nós vamos trabalhar esses 4 temas de forma bem simples, porque eles são muito profundos, mas para que você tenha esse material disponível. Então, nós vamos juntos a partir de agora até o meio-dia. Se você tem um pedido de oração especial, envie para mim. Eu e os guardiões estaremos orando juntos com você pelas suas necessidades. Se você tem a minha autorização para compartilhar esse material com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, com a sua família, com alguém que está distante e precisa ser abençoado, com alguém que está passando uma luta. E hoje eu tenho certeza que esse tema que vamos falar mais uma semana sobre a oração vai abençoar a vida dessa pessoa. Quero que você receba o meu beijo carinhoso e nós estamos juntos a partir de agora, até o meio-dia. Nós poderíamos iniciar a nossa reflexão em vários lugares. Afinal de contas, falar sobre oração é sempre um tema inesgotável. Mas eu quero levar você para juntos iniciarmos no ponto certo, olhando o nosso modelo maravilhoso, o nosso modelo incomparável, o nosso modelo Jesus Cristo. Dizem que ninguém nunca fez o que Jesus fez, porque ninguém nunca orou como Jesus orou. É realmente notável e impressionante você e eu observarmos a vida de oração de Jesus. Ele, em vários momentos nas Escrituras, é citado como alguém que se retirava das multidões, se retirava do meio do burburinho, do meio da agitação do dia, para poder estar em oração. Diz o Espírito Profecia que o sol nunca despertava Cristo na cama. Muito pelo contrário, ele sempre passava as madrugadas e o despontar do sol nas montanhas em oração. E quando terminava o seu dia, a sua jornada de trabalho, de evangelismo, ele se retirava para descansar um pouco
e assim voltava de novo para o seu ambiente de oração. E sabe, queridos, isso precisa ensinar alguma coisa para mim e para você. Estamos falando sobre oração e às vezes quando trabalhamos esse tema, nós temos a ideia de que já sabemos ou já praticamos, mas será realmente? Veja o que diz esse texto do livro Caminho a Cristo, página 93. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. É impressionante olharmos o ministério de Cristo, porque ele abre mão da sua divindade, ele abre mão dos poderes que tinha na eternidade para viver como um de nós. Exatamente isso. Nós nunca podemos olhar para Cristo e tudo o que ele fez e falar assim, ele fez isso aí porque ele era Deus, porque Cristo anulou a sua divindade. Inclusive, esse é um dos mistérios que nos será revelado apenas na eternidade. Eu quero que você se esforce para estar lá, para descobrirmos e entendermos como o nosso Criador conseguiu anular a divindade, viver como um ser humano e ainda assim ser um vencedor. E a vitória de Cristo é exatamente aquela vitória que também nos traz a vitória. Muitas vezes olhamos o fato de sermos humanos exatamente como sendo uma fraqueza. Mas nesse texto fala que Cristo usou exatamente aquilo que para muitas pessoas é fraqueza como aquilo que seria o seu grande privilégio. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para as nossas provações, olhamos para as nossas inclinações hereditárias, para as nossas falhas e acabamos olhando apenas o lado negativo. Não é que esteja errado, porque realmente existe uma questão negativa nisso. Mas você e eu podemos transformar isso em uma grande oportunidade de estar cada vez mais na presença de Cristo. Então, por exemplo, digamos que você esteja enfrentando desemprego, você esteja enfrentando uma briga conjugal, você esteja enfrentando uma tribulação com os filhos, você esteja enfrentando algo em relação à sua saúde, em relação ao emprego, a finanças, espiritual, qualquer que seja a área, qualquer que seja a necessidade. Você e eu não podemos nos demorar apenas no aspecto negativo. Nós podemos transformar essa necessidade que nós estamos passando em um grande privilégio de buscar a Deus através da oração. E é nesses momentos onde Cristo fazia isso e ele encontrava conforto e alegria, porque ele estava em comunhão com o Pai. Era nesse momento que a divindade celeste derramava sobre a humanidade de Cristo o poder que ele necessitava para viver e para vencer as grandes lutas daquele dia. E você? Quais são os grandes desafios e as lutas que você precisa vencer hoje? Vamos olhar juntos para o modelo Jesus Cristo? Vamos fazer agora dessas necessidades um grande privilégio para orarmos e encontrarmos conforto e alegria na comunhão com o Pai? Hoje estamos falando sobre o ministério da oração. Esse é um ministério que é aberto a todos os crentes. Não importa qual seja a sua idade, a sua cor, o seu grau de escolaridade, o tempo de batismo, quais são os seus cargos na igreja e nem aonde você mora. Todos os cristãos são chamados a desenvolver o ministério da oração. Já percebeu que eu tenho usado textos curtos porque eles trazem uma frase, um pensamento profundo. Veja o que diz esse texto aqui agora, para que você e eu estejamos com o coração aberto para que o Espírito fale conosco. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Talvez você, assim como eu, já escutou várias vezes que nós temos que ter Cristo como um amigo. Inclusive, existem muitos louvores que nos incentivam a desenvolver esse relacionamento de amizade com Cristo.
E realmente nós precisamos desenvolver, porque Ele é o nosso amigo verdadeiro, amigo muito precioso. Eu e você temos em nosso Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Criador, e por isso desenvolver um relacionamento com este amigo sempre será positivo e saudável para a nossa experiência. E quando nós estamos conversando com um amigo, você sabe, você já teve ou tem amigos. Não estou falando aqueles conhecidos que a gente chama de amigos, não. Estou falando aqueles que, como a Bíblia fala, né, que são mais chegados que um irmão. E esses amigos são aqueles a quem a gente abre o coração e fica ali conversando por muito e muito tempo. Parece que o tempo até demora a passar quando estamos conversando com esses amigos, não é? Pois assim deve ser o nosso estilo de oração quando estamos conversando com o grande amigo Jesus Cristo. Então nós podemos ter nesse amigo alguém que é confiável, alguém que não é fofoqueiro, sabe guardar segredo, nos entende, nos conhece e não apenas isso, mas tem condições de nos aconselhar para podermos ser abençoados depois ou até mesmo durante o momento de comunhão que temos com Ele na oração. Veja, é muito lindo nós abrirmos o coração a Cristo como amigo, não para que nós nos tornemos conhecidos, porque Ele nos conhece. A palavra já diz no Salmo 139 que antes mesmo das palavras serem formadas na nossa mente, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele nos conheceu quando a gente ainda era não tínhamos ainda todas as características formadas no útero da nossa mãe. Ele já nos conhecia. Todos os nossos dias estão revelados diante dos seus olhos. Então, por que orar? Não é para que Ele nos conheça. Não é para isso. A gente ora para se colocar em uma condição que nos habilite a recebê-lo. E aqui talvez esteja uma grande virada de chave que nós cristãos precisamos ter. Porque muitas vezes nós acreditamos que na oração é aquele momento onde a gente dispara para Deus todos os nossos pedidos. Nossa lista é grande, né? Você sabe. Eu fico até pensativo que se nós fôssemos orar realmente por todas as pessoas que pedem, nós iríamos viver de joelhos. Você não tem ideia do tanto de pedido de oração que eu recebo aqui todos os dias, todas as horas. Quando eu fecho o celular, que eu abro, tem um pedido de oração. No final de semana, à noite, de madrugada, de dia, de manhã, pedido de oração. Sabe, não estou falando que está errado você pedir. Agora, será que nas suas orações, será que nas minhas orações, quando nós estamos conversando com o amigo Jesus, nós estamos entendendo que aquele é um momento para que o Espírito Santo trabalhe em nós para receber a Cristo e não para viver só disparando nas mãos dele aquilo que a gente acha que precisa? Que tipo de amizade é essa? Aonde você só pede. Que tipo de amizade é essa? Gostaria que você refletisse sobre isso nesse momento. Que tipo de amizade realmente você tem com Cristo e como essa amizade é revelada através da sua vida de oração? Muitas vezes, quando olhamos o ministério de oração das pessoas, nós somos levados a ficar impressionados. Como é possível alguém viver em uma plenitude dessa forma? Mas estou falando pessoas que realmente têm um ministério de oração na sua vida. Quando olhamos para o ministério e a vida de Cristo, é impressionante como Ele conseguia viver acima das tribulações, acima dos problemas, acima da tempestade, acima de todas as turbulências. E você e eu sabemos que se houve alguém que enfrentou turbulências no seu dia a dia, esse alguém foi exatamente Ele, o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, como você reagiria quando os discípulos traíram? Como você reagiria quando
quando Jesus estava sendo espancado, torturado, como é que você reagiria diante do desejo dos líderes religiosos de querer tirar a própria vida de Cristo? Eu digo isso porque nós precisamos observar esse comportamento para buscar entender como nós podemos trazer isso para a nossa vida de uma forma prática. E aqui está um texto que pode nos ajudar a entender como Jesus mantinha o equilíbrio diante dessas situações. Parece que ele vivia em uma outra atmosfera, parece que ele vivia em um outro mundo. E realmente, porque olha o que diz o texto: a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Através da oração, você e eu podemos acessar a atmosfera espiritual. E é exatamente nesse ambiente da atmosfera espiritual em que o sobrenatural é derramado em nossa vida. Muitas vezes oramos, mas de forma tão apressada, tão corrida, tão desinteressada, que nós acabamos, quando terminando a oração, voltando para a atmosfera terrestre. E aí está o problema. Porque se você e eu voltamos para essa atmosfera, aí os problemas tomam conta, a preocupação, a inquietação, a ansiedade, a aflição, a perturbação, aí tudo domina novamente os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando estamos dominados por estas coisas, não é a atmosfera espiritual que reina, mas a atmosfera terrestre. Por isso, quando estamos em oração, temos o privilégio de, não que o nosso Deus baixe, mas de nos elevar. Ele nos eleva à atmosfera. Amados, você e eu precisamos experimentar mais isso. Eu não sei quantas vezes você já observou que quando a gente às vezes está orando, quando termina a oração, sempre tem alguém que já começa a disparar uma fala de um assunto que não tem nada a ver com o que foi acabado de orar. Sabe o que isso revela? Revela que muitas vezes não estamos com a mente conectada na atmosfera espiritual. Às vezes nem conseguimos nos concentrar naquilo que está sendo dito. Não conseguimos nem refletir nas palavras que nós estamos orando ou que alguém está orando. Por isso você e eu precisamos policiar a nossa mente, para que consigamos, pela atuação do Espírito no momento da oração, acessar a atmosfera espiritual. Você está vendo que privilégio? Mesmo diante das lutas e da tempestade que você está atravessando, o Senhor está te convidando para experimentar a atmosfera em que Ele vive. Que privilégio, hein? Eu fico imaginando nesse momento, enquanto falamos sobre isso, quando você e eu nos recolhemos para orar, eu imagino Jesus com as mãos estendidas, querendo segurar a minha mão e me levar a uma outra atmosfera, a um outro ambiente, um ambiente mais poderoso, o ambiente do sobrenatural. Vamos nesse lugar? Mas para ir nesse lugar você não precisa ter pressa. Você tem que se acalmar, para que você desfrute disso. Não só enquanto estiver orando, mas quando terminar a oração, continuar na atmosfera espiritual. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Um dos atributos de Deus Aliás, Deus tem tantos atributos, né, amados? Que a gente fica até sem ter como descrevê-lo. Mas um dos atributos dele é exatamente o fato dele ser infinito. Deus é infinito. Infinito em todas as características, inclusive em amor. Porque a sua essência é amar. Deus é infinito em amor.
Deus é infinito em bondade, Deus é infinito em ternura, Deus é infinito em graça, Deus é infinito em fidelidade, em justiça, em compaixão, em brandura. E todas as vezes que nós pensarmos nesses atributos divinos, isso deve nos levar para perto dele, confiantes de que, independente de como estivermos, ele nos acolhe nos seus braços de amor, disposto a nos transformar à imagem e à semelhança do Senhor Jesus. Muitas vezes vivemos uma certa escassez em várias áreas da nossa vida. E eu aqui refletindo nesse texto, me pergunto se essa escassez não é exatamente o resultado de uma falta da busca na fonte que é ilimitada. Fico perguntando a mim mesmo se o nosso estresse, se a nossa ansiedade, se a nossa depressão, se a nossa inquietude, se a nossa falta de paz, se a nossa falta de domínio próprio, se a nossa irritabilidade, se a nossa intemperança, será que isso não é resultado da nossa falta da busca da fonte ilimitada? Porque pense comigo, Deus disse que é o meu Pai e é o seu Pai, correto? Jesus veio e afirmou isso em sua vida. O Espírito testifica com a nossa mente exatamente isso, que somos filhos de Deus. E que Deus está disposto a dar a nós muito mais as coisas boas do que aquilo que nós mesmos pedimos ou que temos coragem de dar a um filho nosso. Então, se Deus é infinito, se Ele é o nosso Pai e tem o poder e está disposto a nos dar, por que não temos? Talvez seja porque a nossa oração, ou pelo menos o nosso momento de comunhão com Ele através da oração, esteja tão escasso, tão pequeno, tão corrido, tão atribulado. Como é de admirar que oremos tão pouco. Sabe, queridos, eu devo confessar a vocês que esse tema tem mexido muito comigo, porque eu percebo o quanto ainda preciso desenvolver uma vida de oração daquela que realmente agrada a Deus. Nesse nosso momento de reflexão, eu quero que você pense um pouquinho naquilo que você sente falta em sua vida, naquilo que você acha que é tão pouco, mas que deveria ser mais. Quais são as virtudes, quais são os pensamentos, quais são as emoções, quais são os comportamentos que você acredita que lhe faltam, que são positivos e que a palavra de Deus promete àqueles filhos de Deus? Eu quero convidar você a, junto comigo agora, nesse momento de oração, tomar posse dessa bênção. Tomar posse. Eu quero também que você declare essa bênção sobre as 3 pessoas pelas quais você está intercedendo hoje. E já vai preparando o seu coração para o áudio que você vai gravar daqui a pouco e enviar, abençoando a vida de cada uma delas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a trágica experiência de estar seguindo o GPS do carro ou de algum aplicativo, confiantes de que estão indo na direção certa. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu fui convidado para poder ministrar uma palestra para um grupo de homens no sábado à tarde. E eu fui traído pela minha própria mente. Tinha a impressão de que sabia para onde estava indo. Então eu entrei no carro, programei o horário e saí no sábado de tarde. E quando eu já estava próximo ao local, que eu imaginava que era, eu decidi ligar, o GPS e colocar ali a localização. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que eu estava a nada menos do que 100 quilômetros de distância do local para onde eu deveria ter ido. Bom, você já deve imaginar como eu fiquei. Liguei rapidamente para o irmão que havia me convidado e disse que eu iria atrasar. Estava do outro lado. Tive que atravessar toda essa distância pensando exatamente em
como às vezes nós temos a impressão de que estamos indo na direção certa, quando na verdade podemos ter desviado do caminho certo alguns quilômetros atrás. E quando a gente se depara com essas situações, a nossa mente ela começa a refletir em algumas coisas, né? A primeira coisa que eu refleti foi exatamente por que eu fui confiar na minha mente, sendo que eu havia recebido a localização. A segunda coisa que eu levei em consideração também, que eu refleti muito, foi sobre reconhecer o momento em que está errado. Muitas vezes nós estamos indo na direção errada, mas gostamos de teimar. Nós somos teimosos. A gente, quando assume uma certa idade que diz que é dono do próprio nariz, acha que deve seguir a vida que deseja, não é mesmo? Só que, infelizmente, isso muitas vezes é resultado do orgulho e nós não gostamos de reconhecer quando estamos errados. A terceira coisa que eu refleti é que se eu estava indo na direção errada, não adiantava mais eu avançar naquela direção. Eu precisava mudar a rota. E foi exatamente o que eu fiz. Mudei a rota e agora comecei a ir na direção certa. Às vezes nós pensamos que essas situações da vida elas não têm muito a nos ensinar, quando na verdade são sinais de Deus para nos mostrar lições espirituais profundas. Veja o que diz esse texto do livro Caminho a Cristo, página 94. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos, né? E desviar-nos do caminho verdadeiro. Sem a vida de oração, você e eu podemos facilmente entrarmos naquele ambiente aonde sabemos tudo, aonde somos donos do próprio nariz, aonde as nossas ideias são somente as que importam, aonde nós já sabemos o final desde o princípio. E é exatamente esse estado de arrogância, esse estado de prepotência, de ignorância, que Satanás pega, arma a sua cilada e pode desviar muitas pessoas que são sinceras do caminho verdadeiro. Eu, quando olho para trás, conheço muitas pessoas que eram sinceras naquilo que acreditavam, só que abriram mão de algo muito importante, tão simples, chamado comunhão, e acabaram se enveredando por caminhos tortuosos. Conheço a história de uma pessoa que tomou essa decisão e os seus filhos ainda eram pequenos na igreja. Pela decisão dela, os filhos saíram da igreja. Ela ficou muitos anos afastada. Há pouco tempo voltou para a igreja, mas os filhos não voltaram. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Sabe, porque nós às vezes não temos a dimensão de como as nossas ações vão afetar, vão reverberar aqueles que estão ao nosso redor. E pode ser que lá na frente a gente se arrependa e volte pelo caminho certo. Só que as pessoas que foram afetadas, elas podem nunca mais voltar. Isso como resultado de uma escolha errada que nós fazemos. Por isso, leve a sério o seu momento de comunhão, para que Satanás não desvie você do caminho verdadeiro, e não apenas você, mas não desvie aqueles que estão ao seu redor, seus filhos, seu cônjuge, amigos, pessoas que te observam e que são influenciadas pela sua vida. Muito bem, meus queridos, estamos chegando agora ao final do nosso jejum, mas se você tem condições, eu desafio você a continuar jejuando por mais tempo. A ideia não é que você jejue apenas às 6 horas, mas que você desenvolva o hábito de ir mais longe, tá bom? Estava aqui agora deitado no chão, pensando, por que oramos pouco? Por que oramos pouco? Refletindo sobre isso. E talvez você já tenha tido a vontade de saber como poder acessar os favores de Deus de uma forma que suas orações fossem atendidas rapidamente, ou quem sabe elas fossem atendidas de acordo com aquilo que você e eu imaginamos que é o melhor. Bom, muito bem. Eu quero dizer que isso é possível, tá?
Eu vou te dar aqui agora a chave, o segredo, o código que vai destravar esse bloqueio e você vai poder conseguir acessar todos os favores da mão divina. Acompanha comigo essa leitura. Por que deveriam as filhas e os filhos de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Por quê? Você e eu deveríamos ser relutantes em orar, quando a oração é o quê? A chave nas mãos da fé para abrir os celeiros inesgotáveis da onipotência. Muito bem, então se você quer abrir os celeiros da onipotência, já sabe, basta você orar e orar com fé. E esse orar com fé tem a ver com tudo que a gente já vem falando ao longo desses, não só desses áudios de hoje, mas também com os áudios da semana passada e também com aqueles que nós vamos falar na semana que vem. A oração é a chave que abre os celeiros de Deus. A oração é a chave na mão da fé. Que coisa linda, né, queridos? Que coisa linda. Deus, ele não poupou absolutamente nada para que você e eu sejamos felizes. Ele deu tudo, até o que de mais precioso ele tinha. Ele nos concedeu, que foi o seu Filho. E Deus, depois de dar Cristo, depois de nos dar o seu Espírito, o que ele poderia poupar para a gente? Nada. Não existe absolutamente mais nada que seja mais valioso do que isso, ou do que estes homens, estes seres que foram nos doados, o Filho e o Espírito, e através deles também temos acesso ao Pai. Então pensa comigo, se o Senhor não poupou o que de mais precioso havia, que é Ele mesmo, seria Ele então relutante em nos dar alguma coisa em oração? Bom, aqui agora a gente entra na seguinte reflexão. Porque se a oração é a chave nas mãos da fé para acessar o celeiro da onipotência, você pode pensar assim, bom, então agora basta eu orar com fé que os meus pedidos vão ser atendidos. Sim, com certeza. Só que tem um outro detalhe, é que à medida que você começar a orar com fé, à medida que você começar a permitir que o Espírito Santo guie as suas orações, você vai perceber que os seus pedidos não vão ser mais tão humanos como eles são agora. Você vai entender que muitas coisas que você e eu temos pedindo para Deus há vários anos, não é da vontade dele. Então o que vai acontecer? Esses pedidos, eles vão ser reformulados, eles vão ser refeitos de acordo com a vontade do soberano. E aí você e eu vamos entrar em um fluxo muito poderoso de pedir aquilo que é a vontade de Deus. E quando você e eu pedimos aquilo que é a vontade dele, a resposta dele sempre será assim. Bom, é claro que até isso acontecer, até você e eu chegarmos nesse nível, há uma jornada a ser trilhada. Então seja bem-vindo a este passeio do Ministério da Oração. Que você desenvolva ele na sua vida. Que você permita que as suas orações sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Que aquilo que você almeja esteja em harmonia realmente com a vontade de Deus. E que a maior bênção que você esteja pedindo ao Eterno seja a transformação do seu próprio caráter. Bom, agora, você e eu já oramos por 3 pessoas ao longo do jejum de hoje. Chegou o momento de você gravar uma oração, recitar um texto bíblico e enviar com o nome dessa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E se você tiver coragem, eu quero que você compartilhe comigo o resultado dessa experiência, porque essa pessoa vai ficar muito agradecida e feliz em saber que você estava orando por ela, por ela, ou por eles, né? Ou por elas.
Nós precisamos não apenas orar, mas precisamos também agir para que o reino avance. Nós precisamos não apenas pedir por bênçãos, mas pedir para sermos usados como bênçãos nas mãos de Deus. Vamos agora entregar o nosso jejum, mas você sabe, como eu sempre digo, não vamos sair da presença do Eterno. Eu tenho um pedido especial para você. Nesse final de semana, eu e o pastor Wagner estaremos numa programação especial em Cariacica, no Espírito Santo. Eu viajo na sexta-feira, o pastor viaja amanhã. E eu quero que você esteja orando por esse mover do Espírito, para que o Espírito, assim como já tem guiado, ele termine de conduzir todas as coisas e todas as pessoas que ali forem sejam alcançadas pelo poder dele para serem instrumentos poderosos na mão do Senhor. Que a bondosa mão de Deus continue sobre você, que a face de Cristo seja refletida constantemente no seu dia a dia e que o Espírito Santo seja o seu conselheiro e companheiro da jornada. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus porque você existe. Receba um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. E amanhã de manhã, se o Senhor permitir, nós nos encontramos na sala 57.